iniciando este culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão Manuel para fazer esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, venha essa noite, abra as portas do céu, Senhor meu Deus, abre, mandando bênçãos e vitória, Pai. Abençoa teus filhos que se encontram em sua casa, Pai querido. Também abençoa aqueles que se encontram em seus lares. Pai amado, abençoa, Pai amado, a saúde daqueles que se encontram enfermos, Pai amado, cometido desse vírus, Pai amado, dessa epidemia. Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos já em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus com alegria. Bendito é o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmão, com hino já conhecido da nossa igreja, 561. Glória a Deus. Hino de número 561. Glória a Deus. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus, Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus, que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção as crianças em simples brincar, que bênção o rebanho pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus, Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus, que bênção amigos que a mim procuram, que bênção a pátria a qual posso amar, que bênção a família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus,
pecados meus. Que bênção, Jesus. Que bênção, meu Deus. Graças a Deus, irmão. Louvado e exaltado para sempre seja o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar na presença de Deus, adorando esse Deus fiel e poderoso. Amém? Hino de número 575. Com muita alegria nós vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradecendo sempre ao nosso Deus por nossas vidas, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida da igreja em geral. Amém? 577, glória a Deus. Em fervente oração, glória a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Do perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando todo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, te a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando todo perante o Senhor estiver, e todo
Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmão. Que maravilha sentirmos a presença de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino. Logo após, já estou passando o trabalho. Louvado seja Deus para o nosso pastor evangelista Souza, que já tem chegado. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus ainda com o hino de número 185. Glória a Deus. Hino de número 185 da nossa harpa. Glória a Deus. Juntamente com a igreja, com muita alegria. Glória a Jesus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem querer falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esses três louvores que foram entoados para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, os irmãos que estão aqui, você também aí de casa, pode abrir a sua Bíblia para nós fazermos a leitura da palavra de Deus nessa noite. Para isso eu quero convidar aqui um dos nossos obreiros, irmão Gilvan,
auxiliar trabalho, glória a Deus, para fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar falando ao seu coração nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós garantemos, eu vou fazer a leitura. Salmo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a igreja diz: Pai amado e Pai querido, nessa noite queremos te adorar mais uma vez, te louvar, te glorificar, meu Deus, e pedir uma bênção especial, Senhor, para o teu povo. Abre, ó Deus, nosso coração, fala conosco nessa noite, abençoa essa palavra, Senhor. Vem nos santificar, meu Pai, através dela, Senhor. Vem nos alegrar, vem nos fortificar, vem nos edificar, meu Pai, usando, meu Pai, o teu servo, Pai, que vem trazendo a palavra nessa noite para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, irmão, na presença de Deus, pois o Senhor está aqui no nosso meio. Amém? Você aí também na sua casa, você pode sentir a presença de Deus. Amém? Através dos louvores, aqui da leitura da palavra que vai ser ministrada. Deus pode entrar aí na sua casa, fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Amém? Glória a Deus. Os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, irmão, adorando o nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã Hevel louvando a Deus com o hino. E a igreja continua adorando esse Deus que é fiel e poderoso. Amém? Glória a Jesus. Irmã Hevel, glória a Deus, está com a oportunidade de adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar,
bendito é o precioso nome do Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós. Amém? Médico por excelência. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga a Ele nessa noite que Ele é único, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja para ficar mais uma vez de pé. Os irmãos que estão aqui, nós vamos orar, irmão, pelas contribuições, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Louvado seja Deus, nós vamos orar. E logo após essa oração, já peço ao irmão Guilherme que já se aproxime para louvar a Deus com hino, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, glória a Deus, e logo após, louvado seja o nome do Senhor, o irmão Guilherme está com a oportunidade de adorar o nome do Senhor. Irmão Gilvan, auxiliar de trabalho, orando pelas contribuições. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, mais uma vez queremos te adorar, te louvar, agradecer o teu nome, ó Deus, pedir agora uma bênção especial, ó Pai, para os dizimistas, ofertantes da tua casa, ó Deus, que assim o Senhor possa para abrir a janela do céu e derramar bênçãos, ó Pai, sem medida, Pai. Aquele que não pode também, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, em nome de Jesus. Amém.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber
Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos passar o trabalho para o evangelista Souza, nosso co-pastor, que vai nos trazer a doutrina nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e todos aqueles que estão sintonizados, conectados aqui no culto de adoração a Deus. Então, a nossa alegria e, ao mesmo tempo, adorando a Deus com fé e esperança. Quero convidar os irmãos para nós lermos no Salmo de número 126. Você que está aí na sua casa e quiser abrir a sua Bíblia, possa conferir a leitura bíblica, Salmo de número 126. Queremos, mais uma vez, pedir aos irmãos as orações, todos aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram enfermos, para o Senhor vir curar. O pastor Israel, que também encontra-se enfermo, e ele solicitou para eu hoje dar a instrução da palavra. Mas oremos ao Senhor para Deus restaurar o pastor Israel e a todos os demais que se encontram enfermos. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Por este salmo que revela aqui, Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. O salmo aqui é o 7º salmo dos cânticos dos degraus, o salmo número 126, e ele exalta e louva ao Senhor, o salmista, ou por que não dizer, a Israel, quando subia para adorar ao Senhor no templo, e a nação cantava ao Senhor este cântico. Irmãos amados, aqui nós temos um versículo que nos chama bastante atenção, é o versículo de número 5:6. Os versículos 5 e 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós, como cristãos, nós somos chamados para semear a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esta preciosa semente, a qual ela frutifica no solo do coração humano, do coração dos homens, e a nossa vida se torna frutífera. Glória a Deus. Mas como esta palavra frutifica no nosso coração? Quando esta boa semente, ela é capaz de crescer dentro do nosso coração, tendo vida e abundância, quando nós abrimos a nossa alma, o nosso coração para a palavra do Senhor. E aqui este salmo, ele fala algo muito interessante sobre a lei da semeadura e da colheita. O semeador é aquele lavrador que semeia a terra e semeia com a preciosa semente, conforme aqui mostra, é o Salmo 126. Ele enfrenta os desafios advindos do tempo, do solo, das oportunidades, sofre sim as dificuldades, mas não pode desvanecer, porque acredita que a colheita virá, tanto para si como também para os outros. Graças a Deus por isso. No reino de Deus, nós vemos aqui esta exposição maravilhosa sobre o semeador, e nós temos duas direções aqui do semeador. Uma, o semeador que vai e retorna. É o Salmo de número 126. Ele vai para o campo, planta a preciosa semente e depois, durante um certo tempo, ele retorna com a colheita.
Mas existe um outro semeador na Bíblia que ele saiu para semear e a Bíblia não diz que ele retornou. Diz apenas que ele saiu a semear. Então nós temos aqui a primeira direção do semeador que vai e retorna. E a segunda direção do semeador que vai e nunca mais volta. Porém, meus irmãos, esse semeador que leva a preciosa semente andando, chorando e volta com alegria, trazendo o resultado da colheita, é o que o Salmo 126 aqui mostra. Mas também existe aquele semeador que planta para que outros colham. Este sai a semear e nunca mais ele volta para buscar o seu fruto, pois este aí sempre permanece semeando para que outros colham os seus frutos preciosos. Então isso significa que no plano redentor de Deus, existem aqueles que plantam e que ao mesmo tempo eles colhem durante um certo período. E existem aqueles que saem a semear, porque esta é a sua missão, sempre para que outros também desfrutem. O semeador da parábola de Mateus 13 diz que ele saiu a semear, mas não diz que ele retornou. Mas o resultado da semeadura nós vemos em ambos os casos, tanto para aquele que vai como para aquele que retorna. O importante é que aquele que semeia haja bons frutos de colheita. E em ambos os casos nós temos bons frutos. O 126 mostra o semeador que semeia com lágrimas e cegará com alegria, né? E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E o semeador da parábola, ele também saiu a semear, e mesmo que ali houvesse 4 tipos de solo, porém um tipo de solo ali obteve o resultado esperado, porque houve frutificação, mas não foi infrutífera a obra do semeador. O semeador conhece a preciosa semente. Diz que ele leva a preciosa semente, andando e chorando. Glória a Deus, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então essa semente preciosa, ela se multiplica, é buscada e selecionada para o plantio. É o fruto do trabalho que culmina na colheita. Essa preciosa semente é adquirida para dar vida a outras. O semeador espera que esta produza no solo, e esta deve morrer para que dê a vida e venha nascer outras. Esta preciosa semente nunca deve ser desperdiçada. Vamos ver aqui alguns desafios. Aprendemos aqui alguns desafios sobre o semeador e a preciosa semente. Tem muitos, mas eu quero citar aqui alguns que eu fiz aqui uma seleção, mas os irmãos podem encontrar muitos outros desafios. Primeiro, o desafio diante das chuvas. Então o semeador ele depende das primeiras e das últimas chuvas para que haja abundante colheita. Então o semeador ele é dependente da chuva. Não existe o semeador sem que não seja dependente da abundante chuva graciosa que se derrama sobre o solo para que haja a colheita. O outro desafio é o desafio do tempo. Então o semeador ele precisa de tempo para plantar e também tempo para colher. Não existe esse negócio de semear e já querer a resposta logo. Na obra de Deus é assim, irmãos. A obra de Deus nós somos dependentes. Nós somos dependentes das copiosas chuvas da bênção de Deus, mas também nós somos dependentes do tempo. Ninguém galga maiores posições ou melhores posições ou excelentes posições na obra de Deus sem que também não haja um determinado tempo. Nós não subimos uma escada pelo último degrau, porque a gente pode se arrebentar e cair. Alguém pode até tentar, mas pode se desperdiçar e cair. A obra de Deus, você tem que começar do primeiro degrau, e você vai subindo até alcançar a altura desejada por Deus. E o semeador também precisa de tempo. Qual é o outro desafio do semeador? O desafio do solo. O semeador precisa escolher um local adequado para plantar. Ele não pode plantar em qualquer local.
Então, se aquele local não é adequado para que seja desempenhada a determinada colheita, ou então seja feito o plantio, o semeador não pode fazer isso. Então ele tem o desafio do solo. Pode ver que quando o semeador semeou na parábola, ele enfrentou ali também o desafio do solo. Ele não pode deixar de semear, mas ele enfrenta o desafio do solo. Porque ele semeou em 4 qualidades de solo. E daquelas 4, apenas uma característica de solo foi que houve a frutificação. Então isso significa que o nosso dever é semear a palavra. Mas dependendo do tipo de solo de coração que recebe, é que haverá a frutificação. O mesmo Deus que endurece o barro é o mesmo Deus que amolece a cera. Por quê? O Deus é o mesmo. O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. Por quê? Porque a resposta está na natureza do objeto. Então, se eu sou como uma pessoa que resisto à voz de Deus, mesmo que Deus fale comigo, eu vou resistir. E isso não impede de que Deus não seja soberano, é porque Deus age, porque Ele nos deu a característica, a qualidade e a natureza de fazermos as nossas escolhas. E isso aí Deus respeita, mesmo sabendo que o homem está resistindo a Deus, mas Deus sabe que foi uma lei colocada por Ele mesmo. E na obra do semeador é a mesma coisa. Temos o desafio da oportunidade. O semeador deve conhecer o tempo adequado para plantar. Ele tem que entender qual é a oportunidade válida para efetuar o plantio. Assim também mostra a capacidade de discernimento nosso na obra de Deus. Temos também o desafio das pragas da plantação. O semeador deve cuidar da lavoura para não ser devorada pelos gafanhotos destruidores. Então o semeador tem esses desafios. Qual é o outro desafio? O desafio do cuidado. E qual é a alegria desse semeador, né? Porque ele mostra que ele voltará com alegria, com satisfação. Ele tem a satisfação porque plantou com esperança. Ele plantou esperando a chuva. Ele plantou esperando a colheita. Ele plantou e volta com alegria. Ele plantou e traz consigo os seus molhos depois de um certo tempo. Então, existe também na obra de Deus aqueles que estão plantando, mas tem que ter a esperança do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra que aquilo que a gente semeia, a gente também colhe. E a gente tem algumas instruções bíblicas, teológicas na Bíblia, acerca do que Paulo falou em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Que aquilo que o homem semeia, ele também, ele colhe. O resultado da colheita depende daquilo que nós plantamos. Às vezes nós reclamamos de muitas coisas porque nós semeamos. Às vezes nós temos satisfação de algo, mas é porque também é resultado da nossa semeadura. Glória a Deus. Nós temos alguns homens e mulheres na Bíblia que plantaram no sentido espiritual e colheram os resultados de sua colheita. Por exemplo, Jacó, ele enganou o seu pai Isaac usando a roupa do seu irmão Esaú. Aí o que foi que aconteceu? Anos depois, o próprio Jacó foi enganado por seus filhos, em que eles usaram uma túnica, que era a túnica de José. Quer dizer, Jacó enganou o pai usando as vestimentas de Esaú. E depois Jacó foi enganado pelos filhos, e os filhos enganaram também com a vestimenta de José. Ele semeou engano e colheu os resultados daquilo. Pois é. Simeão e Levi, eles desobedeceram ao seu pai Jacó, e depois, mesmo recebendo a bênção, eles foram espalhados no meio das tribos de Israel. Pode ver que não existe a tribo de Levi. Está certo que foi uma bênção que eles receberam,
mas foi uma bênção também como resultado da colheita. Pode ver que Simeão foi absolvido dentro da tribo de Judá. E a tribo de Levi ficou espalhada em todas as tribos. Está certo que tem a explicação levítica, mas tudo isso está dentro do plano precioso de Deus para mostrar que aquilo que o homem planta, ele também colhe. Adoni-Bezeque também foi outro, que foi vingado quando cortaram os seus dedos das mãos e dos pés. E conforme ele havia feito com 70 reis, assim fizeram também, cortando-lhe as mãos dos dedos e pés. Ele mesmo é quem confessa isso em Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sansão, ele trilhou o caminho errado e no final da sua vida perdeu a visão, furaram-lhe os olhos, perdeu a liberdade, isto é, o prenderam, e fizeram-no moer, fizeram-no escravo. Pode ver que eles fizeram com que Sansão ficasse trabalhando para eles e perdeu a honra de ser nazireu do Senhor, pois ele não cumpriu com o juramento. O segredo da força de Sansão, muita gente diz que estava nos cabelos. Não, irmãos. De jeito nenhum. Os cabelos era apenas um dos requisitos acerca dos nazireus de Deus. Mas o segredo da força de Sansão estava exatamente na honra, na adoração e nas promessas de Deus. E tudo isso ele quebrou. Davi é outra. Ele cometeu um adultério como resultado, nunca mais faltou espada na casa dele. Um irmão estuprou a irmã. Um dos seus generais lhe foi rebelde. Um dos seus filhos ficou cobiçando o trono. Um outro irmão, com raiva para vingar a irmã, matou o próprio irmão. Depois vocês podem ler isso nos livros históricos, acerca da história de Absalão. Nós temos o próprio reino de Judá, que tanto desprezou a mensagem de Deus, como consequência, Deus enviou a destruição pela Babilônia, e eles ficaram no império da Babilônia durante 70 anos. Amã tramou a morte de Mardoqueu, mas Deus inverteu as coisas e terminou o próprio Amã sendo morto pela mesma forca que mandou preparar. Então veja aqui as consequências de uma má semeadura. As consequências de quem semeia erradamente. A colheita é terrível. Algumas lições aqui sobre o semeador. Primeiro, a lição do maior referencial. Jesus é o maior exemplo de bom semeador. Por isso que na parábola do semeador, além de nós termos, nós como semeadores da palavra, nós entendemos que Jesus é o semeador também, porque ele veio trazer a mensagem de Deus e semear nos corações. Outra lição, a lição de nossa posição. Nós aprendemos que nós somos semeadores de Deus no campo deste mundo, onde nós levamos a preciosa semente. Outra lição, a lição do nosso alvo. O nosso alvo é o mundo, que é o campo aberto para ser semeado. Glória a Deus. Qual a outra lição? A lição do nosso trabalho e da nossa missão. Os frutos da colheita dependem da nossa semeadura. Então esse é o nosso trabalho. A lição do galardão, da recompensa. Recebemos aquilo que nós plantamos. A colheita depende daquilo que nós plantamos. Então, ela é diretamente proporcional, no sentido literal, àquilo que nós semeamos. E no reino de Deus, os resultados são diretamente e semelhantes àquilo que nós plantamos. E aí nós colheremos. A lição da esperança e da fé. Temos a promessa de abundantes colheitas divinas. Glória a Deus, que nos dá a vitória
por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que na parábola do semeador, o mundo representa os corações com 4 características de solo. A parte que foi semeada à beira do caminho representa aqueles que recebem a palavra, não entendem a palavra, aí vem um maligno, arrebata aquilo que foi semeado no coração. A parte que foi semeada em pedregais, no meio das pedras, representa aqueles que recebem a palavra, acreditam, mas por não terem profundidade e raiz, por não terem base na palavra, eles se desviam, e quando vem a perseguição, eles logo se ofendem, rejeitam a Deus e escolhem, a escolha é pior, escolhem desprezar a palavra e se desviam do caminho. A parte que foi semeada entre os espinhos são aqueles que também de bom grado recebem a palavra, mas depois se escandalizam, aí são seduzidos pela riqueza, pela fama, pela posição, pelos cuidados do mundo, abandonam a fé em Deus, e aí são seduzidos pela posição social, são seduzidos pelas glórias da terra, daqui, e perdem o galardão do céu. Mas a parte que foi semeada em boa terra representa todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam no seu coração e frutificam. E a Bíblia diz que um produz 30, outro produz 60 e outro produz 100. Então, aí, de todo jeito, produz, é frutífera. A semente vai brotando, vai se multiplicando, mesmo que alguém produza 30, 60 e 100, mas está produzindo. Esta é a bênção da frutificação, porque receberam de bom grado a palavra e guardaram-na em seu coração. Guardaram a palavra em seu coração. Apocalipse 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra. Então veja que tem aí uma bênção para aquele que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, da mensagem de Deus. Então que Deus nos abençoe e vamos fazer como o salmista: escondi a tua palavra, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe e que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Alguns anúncios aqui: Live Kids. Então, Kids, infantil, criança. Então, a Live Kids, dia 27 de junho, envolvendo o departamento infantil, será às 17 horas, será transmitido pelo Instagram da irmã Daviane. E a pregadora, a preletora será a tia Josi, da cidade de Patos, Paraíba. Claro que ela estará pregando na live, né? Muito bem, então, dia 27 de junho. Será uma sexta, né? Certo, num sábado. Então será num sábado, dia 27, à tarde, a partir das 17 horas. Será no Instagram de Daviane. E a pregadora é a tia Josi, da cidade de Patos, Paraíba. Então, as crianças já ficam aí sintonizadas. E vejam aí, quando chegar o dia 27, ó, já vão lá no Instagram de Daviane, a partir desse horário, para se deleitarem na presença de Deus. E domingo teremos aqui o culto evangelístico a partir das 18 horas, 18 às 19 horas. Os irmãos não deixem de colocar os seus nomes para a Daviane colocar na relação. E nós temos o culto domingo, se Deus quiser. Então, 18 às 19 horas. Desde já a gente agradece a cooperação, irmã Alberani ali, juntamente com a irmã Daviane, que estão aqui dando essa logística para que nós tenhamos esta live. Então, que Deus nos abençoe. E a gente só tem mesmo é que agradecer a todos os irmãos que com alegria cultuam ao Senhor. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Tem um microfone aí para a irmã Manuel orar conosco, encerrando? Já usou? Então venha cá, irmão Manuel, orando conosco aqui.
Ora e depois impetraremos a bênção apostólica. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Oramos. Pai Santo e Eterno Pai, abençoa, Pai amado, ainda continuamos em Tua presença, Pai querido. Abençoa, Pai amado, esse culto, obrigado por tudo, obrigado por essa palavra maravilhosa e abençoada, Pai amado. Abra as portas do céu, Senhor meu Deus, e derrama chuvas de vitória, Pai amado. Chuva de bênção, chuva de glória. Pai amado, nós te pedimos, Pai amado, acampa um anjo na companhia de cada um de nós, Pai amado, nos levando para o nosso lar, e que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Curvemos as nossas cabeças para a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando todos os irmãos e estão convidados para assistirem e adorar ao Senhor pela live. Vai ser transmitida pela da igreja, domingo. Vai ser... Pronto, o Facebook e o Instagram, todos da igreja, não é isso? Agora é bom até colocar esse endereço nos grupos da igreja para os irmãos já conhecerem. Glória a Deus.